Amém? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Fala para o irmão aí do lado, diga parabéns. Você é um sobrevivente. Amém? Só os fortes vieram hoje, hein? Porque chuva, 3 dias. Vamos aplaudir você? Glória a Deus. Amém? Aplaudindo você, você aplaude Jesus também que mora em você. Amém? É a hora que a gente tem que glorificar a Deus pelas atitudes das pessoas. Amém? Então, quando você tem força, olha, tem gente que pulava 10 dias de carnaval e chegava no dia de cinza e dizia, eu queria pular hoje até meia-noite, pelo menos. E aí, quando a gente converte, a gente fica frouxo, mas estou cansado. Irmãos, olha, a gente tem que decidir que ir para o céu na força, amém? Vamos lá, abra a Bíblia, Atos 9:1, vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 1 até o versículo de número 21. Atos 9, do 1 ao 21. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam, ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome?
E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é um Deus vivo, que as mesmas obras que o Senhor fez no passado, o Senhor opera nos nossos dias. Nós acreditamos que o Senhor fala através dos seus vasos. E eu quero me apresentar aqui, Senhor, não por mim, porque eu não tenho nada para entregar. De mim, Senhor, não tenho nada, de mim não posso nada, mas sem Ti não posso nada, mas contigo, Senhor. Contigo, sendo instrumento Teu, o Senhor faz proezas. Senhor, realiza a obra que o Senhor tem para essa noite. Usa a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. E fala a cada filho, a cada filha Tua que o Senhor trouxe a esse lugar. Que os corações estejam abertos. Que os olhos do entendimento sejam abertos. E que toda operação maligna, demoníaca, contra a Tua palavra, contra a Tua vontade, já está vencido em nome de Jesus. Nós Te damos graças por Jesus, nosso Senhor. E é no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto muito inspirador. É um texto que fala muito conosco. E eu quero ministrar para você nessa noite sobre o poder de um encontro. O poder de um encontro. Quando nós olhamos para a história de Saulo, e talvez você não está muito familiarizado, Saulo é o Paulo. O Saulo de ontem é o Paulo de amanhã. E Saulo é um jovem que cresceu, embora judeu, cresceu aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. Ele teve os melhores estudos nas escolas rabínicas e também nas escolas gregas de sabedoria, de filosofia. E Paulo era um homem erudito. Paulo falava grego ático, que era um grego lustroso, bonito, polido, era igual o português erudito. Paulo não era como Pedro, não era como Tiago e João, homens simples, pescadores. Era um homem da alta sociedade, era um homem da classe sacerdotal. Era um homem que fazia parte do Sinédrio, que significa 70 especiais. Paulo tinha cidadania romana. E muitas vezes, quando nós pensamos que Deus chama os improváveis, quando Paulo diz que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são, a gente pensa que Deus chama só analfabeto. E você sabia que muitas vezes nós temos preconceitos com pessoas intelectuais, porque nós achamos que intelectualidade e evangelho não andam juntos. E muitas vezes nós distorcemos até mesmo o próprio evangelho, por falta de conhecimento, como tem uma igreja que diz, a letra mata e o espírito vivifica, como Paulo escreveu. E eles dizem que não devem buscar o conhecimento teológico, o conhecimento das ciências, porque o Espírito que vai fazer tudo. E amados, o Espírito Santo te lembra daquilo que você estudou. E é por falta de conhecimento que o povo se perde, e é por falta de conhecimento que a pessoa diz que a letra mata e o Espírito vivifica, confundindo que estudar é morte espiritual, quando na verdade a letra é a religião judaica, e o Espírito é a obra da graça. Então muitas vezes nós temos preconceitos em não entender que os improváveis também são os intelectuais, talvez mais do que os analfabetos. Porque os intelectuais muitas vezes são bonitos, inteligentes, têm dinheiro, têm fama, têm riqueza, têm formação primeiro, segundo, terceiro grau, pós-mestrado, doutorado, até pós-doutorado, e eles são tão inteligentes, e no meio acadêmico, quem é crente é retardado. Como que você vai alcançar muitas vezes essas pessoas? Essas são os improváveis também. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. E isso não quer dizer só os analfabetos. Inclui eles. Inclui o homem simples, o boiadeiro, como agricultor, como Deus chamou vários dos profetas, pescadores,
Quando você olha para os 12, eram todos homens comuns mesmo. E aí sim, por olhar para eles, a gente pensa o quê? As coisas que não são para que sejam. Só que a gente se esquece que Saulo escreveu, o Paulo, 13 cartas. Quando Deus quer fazer algo de alinhamento, algo grandioso, Ele vai usar o teu conhecimento para servi-lo. Mas não é na força do teu poder, é na força do poder que Deus opera em você. Mas Ele vai usar que Ele depositou em você. Você pode dizer amém? E Paulo era um homem fiel, amados. Você precisa entender que Paulo era fariseu de partido. Naquele tempo tinha os saduceus, os zelotas e os fariseus. Os saduceus eram uma linha sacerdotal passada de pai para filho. Os zelotas eram uma linha sacerdotal revolucionária, que queria devolver a hegemonia a Israel, que estava sob interdição romana. E os fariseus eram uma linha rabínica, que lá no cativeiro babilônico começam os rabinos, porque não tem templo. Então, os rabinos vêm da palavra rabi, que é mestre. E naquele tempo do período do cativeiro babilônico, as pessoas começam a se reunir em pequenos grupos, daí começa a célula, 12 pessoas em média que tinha nas reuniões, chamado sinagoga. Sabe o que significa sinagoga? Reunidos juntos. Esse nome do Antigo Testamento vem para o Novo Testamento, e até hoje, no judaísmo, o templo judaico chama sinagoga, e o rabino vem da palavra rabi. Amados, é isso que a gente precisa entender. Tem muita gente que tem certeza que está fazendo a coisa certa, servindo a Deus, mas está fazendo a coisa errada. A Bíblia disse: se a luz que há em ti, Mateus 6:23, são trevas, quão densas trevas serão? Sabe qual que é a pior cegueira que existe? É quando você tem certeza que você está certo, e você está errado, porque você nunca vai lutar para mudar o que você acha que está certo. Então é uma obra de Deus. E Deus olha para a sinceridade do coração. E Deus olha para Saulo, e esse Saulo é um homem, ele vai dizer ali, olha, eu sou fariseu de nascimento, na carta dele, eu sou um homem fiel, ele não pecava em nada, ele diz, eu era zeloso em tudo. Então Saulo, ele era aquele religioso que andava na lei certinho. E esse mesmo Saulo, que lá em Jerusalém, manda apedrejar Estevão, o diácono amado, cheio do Espírito Santo, que vê o céu aberto. E ele diz, olha, Jesus está em pé à direita do Pai para me receber. Esse mesmo Estevão que também diz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse Saulo que vê isso, não quebranta o coração dele, amado, você está entendendo? Esse homem não quebranta o coração dele, vendo Estevão morrer, feliz, dando bom testemunho, dizendo que está vendo Jesus. E esse mesmo Saulo pega cartas agora com os sumos sacerdotes, que eram os chefes das sinagogas, da religião judaica, e ele vai agora, respirando ameaças, até a cidade de Damasco, que era uma cidade também ligada a Israel, onde tinha uma grande colônia judaica, que ele queria perseguir os que estavam lá, e como estavam fora do território de julgamento, prendê-los e trazê-los para Jerusalém. E esse é o plano. O que é o plano de Saulo? O plano de Saulo é, eu vou prender esse povo, vou trazê-los para a cadeia, e eles vão pagar, eles vão morrer, eles vão ser presos, vai acabar com essa religião. E nota, amados, o tutor dele, Gamaliel, era um homem ponderado, porque quando falam para perseguir, ele diz assim, olha, veio Cefas, veio fulano de tal antes, e esses movimentos surgiram, cresceram, mas de repente morreu e acabou. Se o movimento não é de Deus, vai morrer. Mas se o movimento é de Deus, nós podemos estar lutando contra o próprio Deus. Então esse Gamaliel era ponderado. Mas Saulo ele é zeloso. E ele vai para prender, amados. E ele vai ter um encontro inesperado. O poder de um encontro. Como um encontro pode transformar sua vida? Talvez você já teve alguns encontros terríveis, dramáticos, né? Que você queria esquecer alguns encontros da tua vida. Um encontro com um ladrão,
um encontro com um assaltante, né? Um encontro com um assassino, um encontro com um ex, com uma pessoa do teu passado que você diz, misericórdia, se eu pudesse, eu nunca queria ter encontrado. Muitas vezes a gente tem bons encontros, um encontro com a pessoa que vira teu esposo, tua esposa, e você fala, meu Deus, esse encontro também mudou a minha vida, mas tem coisas que só mudam do lado de fora. Porque ninguém aqui que está aqui tem o verbo bará, que é criar do nada. Ninguém que está aqui domina o criar do nada. Todos nós só temos assá, criar a partir de alguma coisa. Então nós não temos um poder de transformar as pessoas de dentro para fora. Esse encontro aqui é diferente de tudo. Não é um encontro que você teve se você não aceitou Jesus. Porque esse encontro, ele vai transformar completamente a vida de Saulo. E talvez você saiu de casa hoje para vir a um culto. E o que você não sabe é que Jesus preparou um encontro para você. Ou se você sabe. Mas muitas vezes acontece como aconteceu com Saulo. O encontro poderoso é inesperado, não planejado. E muitas vezes até mesmo indesejado. Quantas pessoas que você conhece que vem à igreja, o encontro às vezes é inesperado, se ela foi pega de surpresa, não, eu vou lá. Não foi planejado, mas vou. E às vezes até mesmo falar, rapaz, eu não sei por que eu vou, não desejo, mas eu vou para agradar alguém. Eu não desejo, mas eu vou porque eu preciso, porque para ver se minha mulher para de me encher o saco, meu marido, meu amigo que me chama há 22 anos para ir nessa igreja. O texto diz assim, versículo 3, projeta para mim, deixa o capítulo 9 aberto, verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, o que está escrito? Diga, de repente. Então, isso aqui já deixa claro que Paulo foi pego o quê? De surpresa. E aqui que começa a jornada de Saulo para uma transformação. Porque Deus tem os de repentes dele na nossa vida, você recebe? Você não está preparado, você não planejou, você nem espera, você não acredita. Não está no teu controle, não está no teu planejamento. De repente, tem os de repente ruins, de repente uma doença, de repente uma perda financeira, de repente uma coisa ruim, mas tem o de repente de Deus na sua vida. De repente, ele viu uma luz que brilhou ao seu redor, vinda de onde? Que horas que era essa? Era meio-dia. E você imagina que é uma luz mais forte que a luz do sol. Você sabe o que é a luz do sol de meio-dia no deserto? Olha, irmãos, a de Brasileia é forte, mas a do deserto. Você já imaginou uma luz mais forte que a do meio-dia, fazendo ele ficar? Ele fecha os olhos. Não, cego assim, é uma expressão de fechar os olhos. Ele fechou os olhos porque a luz era muito forte. Coloca uma luz forte no seu rosto para você ver. O que você faz? Você fecha os olhos para proteger. Então Paulo fecha os olhos. E o que isso nos ensina? Que um encontro com Deus, um encontro com Jesus, esse encontro, ele também nos tira do controle. O que é o que mais traz controle para o ser humano? O quê? A visão. Irmãos, o ser humano é uma coisa que ele precisa muito dos olhos para ele o quê? Saber onde está? Outra coisa, a gente prefere dirigir de dia ou de noite? Por quê? Porque temos maior controle. É mais fácil de evitar um acidente. Tem menos animais da pista, os predadores preferem a noite. Por isso que o pessoal tem medo da noite, achando que demônio só trabalha de noite. Então, versículo 4, dá uma olhada o que acontece quando você tem um encontro com Jesus. O que aconteceu? Ele caiu por terra. Quando você tem um encontro com Jesus, ele derruba você. Só que o diabo, ele te derruba para te destruir, Jesus te derruba para te levantar. Ele caiu de joelhos, irmãos, isso aqui é humilhação. Isso aqui é para mostrar para a gente que nós não somos nada.
Então ele caiu por terra, e uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Irmãos, isso aqui já mostra, Saulo é um cara formado em quantas faculdades? Paulo é um cara que conhece quantas línguas? Se Paulo morasse hoje, ele seria poliglota, ele falaria inglês, espanhol, português, falaria alemão, italiano. Paulo era um homem poliglota. E sabe o que é você ter estudado tanto, conhecer tanto, e perguntar assim: quem és? Tu, Senhor. Você sabe o que é isso? Isso está dizendo assim: eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Sabe quando você não sabe quem é a pessoa? Você não sabe o que esperar. Ele só conhecia Jesus do quê? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem você persegue. 10 tipos de medo. Irmão, será que você era, é ou foi um perseguidor de Jesus? Porque toda pessoa que persegue um crente está perseguindo o Senhor dele. Então dá uma olhada, versículo 6. Levante-se. O que Jesus mandou? Entra na cidade. Agora olha a pior parte, para quem gosta de ter controle. Alguém dirá o que você deve fazer. Irmãos, pensa numa coisa ruim, para quem é líder, para quem é chefe, para quem é patrão, para quem é intelectual, ter que ouvir assim: você perdeu o controle. Alguém vai dizer para você o que você tem, e detalhe, ele não sabe ainda a pior parte. Você quer ver qual que é a pior parte? Versículo de número 8. Saulo levantou do chão. Voltei para o controle. Saí do chão, voltei para o controle. Uma das coisas que deixa a gente dependente é o que, irmã? Não conseguir andar. Alguém tem que levar a gente, cadeira de roda. Mas, recuperou o controle de uma parte já, Se colocou o quê? Abriu os olhos. Opa, recuperei. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí o negócio caiu para ele, a casa caiu. Porque quando ele abre os olhos e vê que não está enxergando nada, ele viu que realmente que não adianta abrir os olhos se o pai da visão não deixar você ver. Irmãos, por que Deus fez Paulo continuar cego? Porque ele precisava ainda continuar sem controle. Você está entendendo por que Deus tira coisas de você momentaneamente? Porque você precisa ser dependente. Aquilo que Deus está tratando em Paulo é a estrutura de orgulho dele. Você não é o cara, você não é o bom, você não vai para onde quer, você não pega a carta, faz, acontece. Espera aí que agora você está falando comigo, eu sou Jesus, o Senhor dos olhos. E os olhos só vê se eu quiser que veja. Os ouvidos só ouvem se eu deixar, as mãos só apalpam se eu der, os pés só andam se eu permitir. Queridos, aqui o que Jesus está trabalhando com ele é o controle. Ele não conseguia ver nada. E dá uma olhada como isso aqui, gente, olha como isso aqui é poderoso para quebrar a estrutura de orgulho. Porque os homens dele fizeram o quê? O que eles fizeram? Levaram pela mão. Gente, irmã, você imagina, você está boazinha. No auge da sua idade, 40 anos, 30 e poucos anos, era o que Paulo tinha na época. Ele era jovem, forte, intelectual. Você sabe que jovem é meio metido, acha que sabe tudo, ainda mais com 30 e poucos anos, quando estudou muito. Posição de autoridade. Está indo bem, com uma convicção firme do que tem que fazer. Na vida de Saulo não tem dúvida. Ele está convicto do que ele é, do que ele tem que fazer, para onde ir. Ele tem certeza de tudo. E de repente ele não enxerga mais nada. Alguém tem que pegar na mão dele para levar ele. Você está entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trabalhando com a segurança de Saulo. E a maior dificuldade do homem é lidar com a desilusão, lembra? E a desilusão é o quê? É quando você tem certezas, convicções, que são tão sólidas, que você diz, isso aqui tudo pode cair, isso aqui não cai.
E de repente Saulo vê que aquilo que ele mais acreditava era uma mentira. Isso é uma desilusão tão grande que a pessoa perdeu completamente o controle, e Deus não fez ele perder o controle só do lado de dentro, fez ele perder do lado de fora. Ele viu que tudo que ele acreditava estava errado. Eu vou perseguir, eu vou matar esse povo, que Jesus é uma mentira. De repente esse Jesus aparece para ele, sem ele ver. Todo mundo ouviu a voz, viu que ele não era esquizofrênico. Mas também quem ouviu, irmãos, deixa eu te falar algo. Alguém mais perdeu a visão? Pega os detalhes do texto. Por que só Paulo viu a luz e só Paulo ficou cego? Porque com quem que é o tratamento? Você está entendendo que Deus tem pessoas que não cega, e tem gente que Deus cega, tem gente que Deus tira coisas, e tem gente que Deus não tira coisas? Quem está entendendo isso? E quem é as pessoas que Ele mais aperta? Os que são mais duros de coração. E a pergunta é: por que Deus endurece comigo? É porque você endureceu primeiro com Ele. E por que Ele endurece comigo? É porque Ele me odeia? Não, é porque Ele ama tanto você, que Ele vai ter que tratar com você de um jeito mais duro. Porque Ele sabe que você é pancada. Irmãos, Deus não quer gerar insegurança em ninguém. Ele quer nos dar a verdadeira segurança. Mas para isso, Ele precisa quebrar a nossa estrutura de orgulho, Ele precisa nos tornar humilde, para nós aceitarmos a direção dEle, uma nova direção. Porque enquanto nós estamos andando no nosso próprio conceito, a gente que dá direção para nós. Nós mesmos dizemos de onde viemos, para onde vamos, o homem faz o plano e realiza, mas quando o homem entrega a vida para Jesus, ele não vai andar mais no que ele pensa, no que ele acha. Ele vai virar servo de quem? De Cristo. Então ele vai ter que andar num novo caminho. Esse treinamento de Paulo ter que andar num novo caminho começou quando? Desde a conversão. Você imagina comigo que Paulo agora não sabe o terreno que ele está trilhando, pisando, ele não sabe o ambiente, ele não domina mais nada. E é o que Deus quer para nós. Deus quer tirar o nosso controle para que nós possamos confiar nele. A única pessoa que você pode confiar cegamente é em Deus. E Deus começou a treinar Saulo da conversão. Que ele cego precisava confiar em quem? Em Deus. Irmãos, talvez você está atravessando o pior momento da tua vida. Deus está falando para você: eu estou permitindo você passar porque eu quero que você me busque e eu quero que você confie em mim. Você já tem todo o seu jeito, você já fez nas suas forças, e você está batendo a cabeça na parede. Deixa eu entrar no jogo, me coloque em campo que a coisa vai mudar na tua vida. Deixa Deus entrar. Ele está lá, ó, do lado de fora. Somente quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós aprendemos a desaprender, lembra? Quando nós reaprendemos e quando nós continuamos aprendendo, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, muitas vezes, irmão, para Deus gerar algo novo em você, Ele precisa detonar, destruir, dinamitar uma estrutura antiga. E era onde você colocava a sua confiança. Então vem Deus e puxa teu tapete. E você não tem mais chão. Às vezes Deus tira o teu casamento, que era teu chão, permite tocar lá, permite tocar na tua saúde, permite tocar na tua mobilidade. Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Aí Deus fala: peraí, vamos conversar. Aí Deus dá uma apertada no cara, não é nem muito. Você tem duas escolhas, você tem a escolha de Saulo ou a de Faraó. A de Saulo você segue Jesus pianinho, a de Faraó você endurece. E a gente tem que saber o que quer. Cristo, Ele precisa nos tirar do controle, para mostrar que só Ele sabe o caminho. Você está entendendo isso?
Sabe por que que Jesus quer tirar você do controle? Porque Ele tem um caminho melhor para você. E você não aprendeu a confiar em Deus, porque você não confia no teu pai, você não confia na tua mãe, você não confia nas pessoas, e aí você não aprendeu a confiar em Deus, e Deus quer te ensinar a confiar nele. Só Ele sabe o caminho, só Ele sabe por que que te criou, só Ele sabe o que Ele tem planejado para você. Eu é que sei que pensamentos que têm a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E muitas vezes, Deus tirando a nossa segurança, o nosso controle, comunica que Deus nos odeia. Quando na verdade, pastor Anderson, o maior ato de amor de Deus é tirar o nosso controle. Sabe por quê? Porque há caminhos que ao homem parece ser direito. Provérbios 14, 12, mas seu fim são caminhos de morte. Deus sabe o que Ele tem para você crê nisso? Salmo 139, 16, lembra? O que diz o texto? Que você foi criado e Deus tem um plano antes mesmo de você sair do ventre da sua mãe. Você entende essa palavra? Quem entende essa palavra? Amém? Então, o encontro com Jesus é inexplicável. Verso 7. Atos 9, 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Olha, eles não ficaram cegos, só mudo. Mas um mudo aqui que não é que perderam a voz, é porque não tem reação. Mas não viam, mas eles viam. Queridos, quantas vezes, olha, é tão difícil para nós, porque a gente gosta de controle, irmã. A gente gosta da casa tudo no lugar, limpeza. A gente gosta da caneta aqui, o caderno ali, o papel higiênico tem que estar assim, e o shampoo tem que estar virado para lá. E se alguém mexer no shampoo, você endemonia. Quem mexeu no meu shampoo? Quanto mais você tem com problema de confiança, mais você precisa ter controle. E quanto mais você precisa de controle, Deus mais vai tocar nessa necessidade sua. Quem está entendendo isso? As pessoas mais maduras são aquelas que descansam mais. E por descanso não tenha por preguiça. Porque tem gente que dorme na rede e diz, Deus vai fazer, aleluia. Isso é preguiça, isso não é descanso. Assim como também dormir é depressão muitas vezes e não é descanso. Porque o depressivo está dormindo, mas não descansa. O ansioso quer trabalhar por Deus. Bora, que o senhor está demorando, anda logo. Bora, acelera. E Deus fala, vou demorar mais um pouco agora. Só para trabalhar a tua necessidade de controle. Fala para o irmão, entrega. Senão não descansa. Sabe por que o encontro com Jesus é inexplicável? Porque nós não podemos explicar. Olha que explicação. E o que a gente mais precisa? Pastor Anderson, o que uma pessoa que quer ter controle mais precisa? Um Saulo mais precisa, um intelectual. O que um acadêmico de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado mais precisa? O que um médico na Bolívia, ou no Paraguai, ou no Acre, ou no mundo mais precisa? Saber explicar. Porque o bom é quem sabe. Aí vem um tal de Deus e mexe com um negócio do homem chamado segurança e explicação. Ainda tem a música, ninguém explica Deus. E sabe por que a gente não gosta de coisas inexplicáveis? Porque não tem controle. Como é que é isso? Não sei. Como é que foi? Também não sei. E como vai ser? Não sei. O ansioso já fala, Satanás. Que ele quer ter o quê? Ele quer saber explicar para confiar, para descansar. Fala para a pessoa do lado, você não precisa entender. Você não precisa explicar para aprender a confiar e descansar. O encontro com Jesus é inexplicável. Verso de número 10. Verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado o quê? O Senhor chamou numa visão. Nota, o Senhor chamou. Ananias. Deus sabe teu nome, irmão. Deus sabe o nome dos filhos. Deus sabe o teu nome.
Deus te chama pelo nome. Eis-me aqui, Senhor. E quem é discípulo, quem é filho, sabe o nome do Pai, conhece a voz do pastor, conhece a voz do Pai. Ele diz assim para ele, verso 10, verso 11 agora, verso 10 por enquanto. Primeiro, um outro ponto, quarto ponto, um encontro poderoso te torna um discípulo. Um encontro poderoso te torna um. Você sabe o que é discípulo? É aluno. Discípulo é o quê? Sabe o que o orgulhoso deixou de ser há muito tempo? Aluno. O que Deus está querendo fazer Saulo ser de novo? E Deus está matriculando ele na escola da humildade. Deus está matriculando Saulo na escola do descontrole. Ele não tem mais. Deus está matriculando ele na escola do impossível, do inexplicável, da fé. E ele fica. É o discípulo, irmãos, toda pessoa que tem um encontro com Jesus se torna um discípulo. Ananias também é um outro discípulo. Jesus tem os discípulos dele em todas as cidades. Jesus tem os discípulos dele aqui em Brasileia. E quando Deus quer fazer uma obra na cidade, Ele ativa os filhos. Um encontro com Jesus, ele gera disponibilidade para Deus. Quando você encontra uma pessoa com crise de disponibilidade, ela não é discípula ainda. Ela ainda vai ser matriculada na escola do sofrimento. Porque ela não entregou o que ainda? O controle. Às vezes está no banco, na cadeira da igreja, mas não entregou o controle para Deus. Toda pessoa que é discípula de Jesus, ela tem disponibilidade para Deus. Ela conhece a voz do pastor. Ananias! Eis-me aqui, Senhor. O Senhor chamou Ananias. Deus tem chamado você? Deus tem chamado você? Se Deus tem chamado você, você está ouvindo Deus? Ou você está como Samuel ainda, que não ouve a voz direito, não entende direito, precisa de instrução? Ou você é aquela pessoa que ouve a voz e se faz de moco? Aquela pessoa que dá uma de bobo? Como é? Não estou entendendo. Mas quando ele fala assim, 1000 contos vai estar ali na esquina, eu já estou indo. Então, o discípulo é aquele que ouve a voz e obedece. Você pode dizer amém? Em todas as cidades, queridos, tem os verdadeiros discípulos. Versículo 11. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, verso 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse. Esse encontro com Jesus nos traz a verdadeira direção. O que acontece? Primeiro, olha, Jesus está falando para um servo que já é obediente, Ananias. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Fala por mão aí do lado, Deus não dá endereço errado. Quando você está ouvindo endereço errado, é porque você não está ouvindo Deus. Tem muita gente chamando de Deus o seu próprio coração. Deus está me mandando fazer tal coisa. Será que é Deus ou teu coração que é desviado? Enganoso mais do que todas as coisas. Aí a pessoa casa em julgo desigual, namora quem não deve, muda sem autorização de Deus, faz um negócio sem Deus mandar e depois diz o quê? Por que Deus fez isso comigo? Fala por mão de novo, fala, Deus não dá endereço errado. Quando você está fazendo bobagem, não fala que Deus mandou. Porque um verdadeiro discípulo ouve a voz de Jesus certinho. Vá na casa de Judas, na rua chamada, só faltou dar o número, porque não precisava naquele tempo. Pergunte por um homem chamado Tarso, lá na rua direita é fácil de encontrar, só perguntar ao Tarso, porque ele é famoso. E aí ele chega na casa do Judas, irmãos, dá uma olhada. O que Deus também falou, verso 12, o que Deus também falou com o Saulo? Deus fala com um e fala. Então, para o Ananias e para o Saulo, agora que já virou filho. O Saulo já virou filho e vai virar Paulo, você pode dizer amém?
mesmo no começo de uma caminhada, ele já é filho. Ele falou, olha, vai chegar um homem chamado Ananias, vai orar por você, e você vai impor as mãos em você, e você vai voltar. Que visão é essa que ele vai recuperar? É uma visão espiritual, quebrando uma estrutura de orgulho, que vai devolver a visão. Se você notar aqui, parece um demônio, porque caiu como que escamas dos olhos. Você entende que Satanás cega o entendimento das pessoas? De maneira que elas vendo não consigam ver, ouvindo não conseguem ouvir, apalpando não consigam sentir, andando não consigam andar de verdade no caminho verdadeiro. Então, muitas pessoas estão cheias de planos, e você não é pecado você planejar, o homem cabem os planos, mas a resposta da boca vem de quem? Ao homem cabem os planos, mas quem que tem que dirigir os passos? Quem que estava dirigindo os passos de Saulo? Ele mesmo. Então Deus precisa parar a gente. Fala por mão aí do lado, às vezes Deus precisa te parar. E quando Ele te para, o que que parece? Que é ódio ou amor? Quando Ele te para, parece ódio ou amor? Parece ódio. E é ódio ou amor? É amor. Mas a gente está cego. Cego pelo ódio. Cego pela tristeza. Cego pelas falsas crenças, cego pela religião que você aprendeu desde criança. Minha bisavó era assim, minha avó também era, e minha mãe, e eu vou morrer assim, Gabriela. Quantas pessoas que não conseguem mudar porque tem medo de decepcionar alguém? Pessoas que não conseguem se posicionar por medo de perder um marido, por medo de perder a esposa, por medo de perder amigos. Não, mas eu vou ter que deixar a cachaça, o carnaval. Minha mãe não vai olhar para mim direito mais. Meus amigos, eu perdi a roda. Eu vou perder meu marido, porque ele disse que se você for para a igreja, ele vai forrar sozinho, pro ralabucho com a mulherada. E pensando no marido, você não segue Jesus, você está cego. Andando por caminhos que acha correto muitas vezes. Quantas pessoas que estão no espiritismo, na umbanda, no candomblé, na quimbanda, no catolicismo, tendo certeza que estão seguindo Jesus, mas a mais letal e poderosa das armadilhas de Satanás é uma convicção errada. Onde você tem certeza e você está nas trevas. Mas Jesus quer se revelar a nós, nos mostrando que o caminho que achamos que está correto, não está correto. E esse mesmo Jesus quer pegar, tirar a nossa visão, para gerar dependência e nos colocar no caminho certo. E quando você ouvir a voz dele, ele vai te devolver a visão. Versículo de número 19, Provérbios 19, 21. Provérbios, vai anotando, Provérbios 19, 21. Leia lá. Muitos são os planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem que tem que prevalecer na sua vida, irmão? Você que tem feito tantos planos, mas você tem perguntado para Deus, lembrado do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita. Será que você tem colocado Deus em primeiro? Será que você tem tido esse encontro tão poderoso que você perde o controle? Que você diz, Senhor, eu não sei mais o que é bom para mim. Eu achei que eu sabia, mas agora eu não sei mais. E eu quero fazer o quê? Eu quero confiar no Senhor, eu quero entregar o controle. Irmão, sabe quem tem o controle? O controle é aquele que muda de canal a hora que quer. Que muda de direção a hora que quer. Então, versículo de número 13, Atos 9, 13. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Nota que mesmo depois de Jesus, pastor Anderson, falar com Ananias e ele se prontificar a ir, ele dá uma questionada em Deus, mesmo o Ananias, mesmo um servo fiel, a gente tem dificuldade, pastor, de achar que Deus está certo. E muitos pastores, quando uma pessoa questiona ele chama de rebelde, endemoniado. Deus não ficou ofendido com Ananias. Deus não ficou ofendido com quem pergunta.
Existe uma grande diferença entre a pessoa que questiona, querendo proteger, e uma pessoa que questiona, querendo se rebelar. É próprio de nós, por não conhecermos todas as coisas. Quem conhece tudo aqui? Quem é onipotente? Quem aqui está em todos os lugares, onipresente? Quem é onisciente, tem todo o conhecimento? Ninguém. Então é próprio de nós sermos desconfiados, achar que o outro se enganou. E Ananias, gente, amados, concentre. Ananias quer aqui desproteger Deus, ele quer questionar Deus, ele quer se rebelar contra Deus, ou ele só tentando proteger o corpo e até o Senhor. Pastor, tem gente tão boa que quer proteger até Deus. Estão entendendo a piada? Como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. Irmãos, é nosso. A gente se esquece que Deus sabe todas. É nosso a gente se relacionar com Deus, se esquecendo que é Deus. Questionando Deus, e Deus não te chama de rebelde, endemoniado, vai morrer, bum. Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Olha o jeito que eu li. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito, os teus santos em Jerusalém. Olha, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Eu li a mesma coisa? Eu li a mesma coisa? Como que eu li? Como que parecia o primeiro? Como que parecia primeiro uma pessoa rebelde ou querendo proteger? Como que eu li a segunda? Parecia o quê? Cuidado como você fala. Cuidado como você conversa, porque às vezes você está falando a mesma coisa do jeito. Como é que você fala com teu marido em casa? Como é que você fala com teu filho? Bora, moleque, anda logo. Meu amor, vamos acelerar. Você falou a mesma coisa. Quando nós estamos com necessidade de gritar com o outro, a gente está gritando conosco. Quando nós temos necessidade de desfazer do outro, nós temos um problema de crise de identidade. Quando a gente precisa dar uma lavada no garçom porque trouxe uma água errada, um suco errado. E o que vale mais, o garçom ou o suco? Hã? Pois é, tem crente que vai no restaurante, quando está com a razão, diz miserável, vagabundo, você não presta atenção em nada, ordinário, anda logo, você tinha que ser demitido. Olha, o cara fala, Deus me livre de ir naquela igreja. Acabou de sair de lá agora. Cuidado, irmão, porque às vezes você está nervoso com outra coisa. E a gente está perdendo uma alma preciosa. Ananias está conversando com Deus vivo, que sabe todas as coisas, ele não é rebelde, ele está tentando proteger até Deus, olha que legal. Versículo 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prenderem todos os que invocam o teu nome. Versículo 14. Gente, Deus precisa dessa informação? Amados, Deus precisa dessa informação? Hã? Deus sabia? Hã? Oh! É a gente vai orar, diz o Senhor sabe. Você entende quando a gente está, às vezes até na nossa oração aqui do final, Pai, a gente vai pregar de novo na oração, porque a gente quer fixar a coisa no coração das pessoas, não tem a ver com Deus, tem a ver com nossos medos. Não era mais fácil Ananias ter dito assim, Senhor, eu estou morrendo de medo de ir lá. Eu estou morrendo de medo desse cara me matar. Será que o Senhor não está querendo me colocar para morrer, não, Deus? Será que o Senhor não quer me fazer um Estevão? Será que não é Satanás falando comigo? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Aqui não tem a ver com Deus. Ananias está conversando com Deus, mas falando dos próprios medos. E Deus sabe ou não sabe disso? Deus sabe ou não sabe? Então as pessoas vão duvidar da tua mudança. Fala para a pessoa aí do lado, as pessoas vão duvidar da tua mudança. Primeiro, por que as pessoas vão duvidar? Primeiro, porque elas não querem se frustrar ao acreditar na sua mudança. As pessoas não estão preocupadas com você, é com elas mesmas.
Então, como elas não querem se frustrar com acreditar que você vai mudar e não mudar, então o que ela diz? Isso é uma fraude. Isso é só agar. Eu quero ver quanto tempo vai durar esse fogo. Queridos, tem uns que usam até psicologia reversa. Você sabe o que é psicologia reversa? Duvido que você vai mudar. Na verdade a pessoa quer que você mude, mas ela tem medo. Ela tem medo. Segundo, por que as pessoas vão duvidar? Porque elas têm medo de, assim como você, também perder o controle. Porque as pessoas são seres sociais, nós somos seres. O que é isso? Nós gostamos de bando, de matilha. Nós não fomos feitos para ficar só, lembra? Então, quando eu não quero que você mude, é porque eu tenho medo de ficar isolado. E se você mudar, o outro mudar, virar uma reação em cadeia, eu vou ficar o quê? Sozinho. Então, o segundo ponto é porque elas têm medo de, assim como você, perder o controle. Cara, o Saulo era tão forte, o cara era tão perseguidor. Não mudou não, é pegadinha do malandro. Não é o caso de Ananias, mas com certeza era o caso de muitas outras pessoas. O caso de Ananias era só medo de não ser Deus, era só medo de Deus estar planejando para ele ser herói. Terceiro, por que as pessoas vão duvidar? Porque elas não querem aceitar o que não entendem. Elas não querem aceitar o que não entendem. Então elas vão chamar você de retardado, de burro. Como é que você troca aqui em banda, umbanda, o candomblé, o espiritismo, o catolicismo de 180 gerações, por ser crente, você virou retardado. Então só pessoas que têm convicção vão manter a fé. Só pessoas que sabem o que querem em Cristo, que tiveram uma experiência genuína, vão manter, porque o diabo vai levantar às vezes as pessoas que você mais ama, para te rejeitar, e para te excluir, para que você saia, abandone a sua decisão. Queridos, com a fé, nem sempre é ver para crer, e sim crer para ver. Então nota que Jesus tirou a visão de Saulo por quanto tempo? Há um processo de ressurreição. Está entendendo isso? 3 dias morreu, ressuscitou. Deus tem sempre um período de ressurreição na nossa vida. E Deus sempre tem um período de crucificação. Nós precisamos entender, Paulo viu e creu, amém? Paulo viu e creu. Tem gente que precisa ver para crer. Ananias creu e viu. Você viu como Deus trabalha? Tem uns que vão ter que ver para crer. O Ananias não creu para ver. Não viu para crer, ele creu para ver. E o que diz João? Projeta para mim, João 20, 29, a parte B. João 20, 29, a parte B. Olha o que Deus quer que você faça. Lê a parte B do versículo. Felizes. Irmãos, fala para a pessoa do teu lado aí, você é mais feliz do que Saulo. Porque você não viu e você creu. Os mais maduros são aqueles que não veem. O homem sem Deus, ele não pode entender de um encontro com Jesus, como ele pode ser tão transformador, porque a pessoa espiritual consegue entender as coisas espirituais. As coisas espirituais não podem ser entendidas pelas pessoas carnais. Então as pessoas carnais, elas não entendem que como um encontro com Jesus, um encontro pode mudar a vida de uma pessoa. Como que a pessoa que é adúltera, mentirosa, ladra, orgulhosa, vaidosa, que não perdoa, uma pessoa que coloca um contra o outro, uma pessoa que ama dinheiro, uma pessoa prostituta, adúltera, como que um encontro com Jesus, um culto, uma palavra, onde ela entrega a vida dela para Jesus, e ela diz, eu quero perder. Quando você entrega a vida para Jesus, você está dizendo, eu não quero mais o controle é teu. Quando você entrega a vida para Jesus, pode aplaudir ele. Quando você entrega a vida para Jesus, você está dizendo, eu já tentei do meu jeito e não deu certo. Irmãos, tem 2 jeitos de entregar a vida para Jesus, a fácil e a difícil. A fácil é quando você não se esborrachou.
A difícil é quando você está lascado. Pergunta aí para o irmão, você quer a fácil ou a difícil? E tem gente que nem a difícil se converte. E tem gente que não dá tempo, porque já venceu as oportunidades e o mar vai fechar em cima dela. Amados, o que elas sabem do encontro é com um homem qualquer. Ela sabe do encontro do motel, do encontro do jantar, ela sabe do encontro com um homem qualquer que não tem o poder de mudar, mas um encontro com Jesus que detém o verbo bará, criar do nada, recriar as coisas quebradas de uma maneira perfeita, ela não sabe. Então, um encontro com Jesus, elas não conseguem compreender a conversa, vai lá na igreja, vai ser diferente, cachaceiro, drogado, nunca que vai mudar. E aí com uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, a pessoa vai vendo a mudança na vida do outro. Porque Jesus, ele opera uma mudança de dentro para fora. Como que ele opera também? Ele lança uma palavra de fora para dentro. Quando você acolhe a palavra no coração, aquele que escuta a minha palavra e as pratica. Então, qual que é o compromisso de Cristo? Enviar um pregador para emitir uma palavra. Se você ouvir a voz dele e der ouvidos e abrir a porta, ele entra. Se você não endurecer o coração, ele opera a mudança. Paulo não endureceu o coração, Paulo se rendeu. E quando a gente se rende, Deus opera. Imagina comigo aquela mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher deu uma oferta de 14.400, que era a poupança dela. Aquilo lá era parfum, era óleo que faz parfum. E ela derramou aos pés de Jesus. Provavelmente aquele óleo era um óleo para ela sair da prostituição. Era a poupança dela. Você sabe o que ela está fazendo? Ela está colocando a expectativa de mudança dela. A esperança de mudança dela estava em argumentos humanos. Eu vou juntar muito dinheiro, eu mudo de cidade, começo uma vida nova onde ninguém sabe que eu sou prostituta, eu vou recomeçar. A questão é, eu mudo de cidade, eu vou para outro lugar, ninguém me conhece, é o caso, mas eu vou saber quem eu sou. O diabo vai estar destruindo a minha vida do mesmo jeito. Ela entendeu que só Jesus podia mudar ela de dentro para fora. Sabe o que é aquele vaso que ela quebra aos pés de Jesus? É o argumento humano de mudança. Sabe o que é aos pés de Jesus? É onde você se rende e dizer, eu já tentei do meu jeito, não tem jeito. Então eu vim aqui derramar tudo que eu tenho aos teus pés para dizer, Senhor, faz alguma coisa porque eu não tenho jeito. Aquela mulher que entra, ela sai com a mesma roupa, o mesmo cabelo, 5, 10 minutos depois, só mais descabelada, com choro, o cabelo com óleo, toda cheirosa. Pergunta, quem olhou para ela, do mesmo jeito que julgou ela ao sair, falou, essa safada, sem vergonha, prostituta, velha. Porque ela era, quando ela saiu, o que acontece? Do mesmo jeito que ela foi julgada ao entrar, ela foi julgada ao... Não tem nem vergonha na cara que vem aqui fazer cena. As pessoas que olharam ela do lado de fora, viram alguma mudança? O poder de um encontro com Jesus. Porque Jesus não muda você na roupa só do lado de fora. No momento que você vai sair daqui hoje com a mesma roupa, o mesmo cabelo, com o mesmo tudo, mas você vai sair transformado por dentro. Porque Ele transforma você de dentro para fora. Ele vai aonde ninguém pode ir, Ele toca onde ninguém pode tocar, Ele faz o que ninguém pode fazer. Só Jesus pode transformar você. Queridos, nesse encontro, versículo de número 16, 9 e 16, nós estamos encerrando, 9 e 15, perdão. Esse encontro, Deus revela a sua verdadeira identidade e propósito. Porque muitas vezes, quando nós chegamos a Jesus, nós estamos fora da identidade do nosso propósito. Vá, este homem é meu instrumento escolhido. Agora, o que Deus está falando para o Ananias medroso? Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de... Saulo está indo para lá para destruir o povo e Deus tem outro plano para ele. Dar um treinamento de discipulado e fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele ia para começar a evangelizar os outros. Aleluia. Você pode até voltar no boteco, mas vai ser para evangelizar os amigos bebum. Você pode até encontrar essa moçada, mas vai ser para fazer um caminho de volta.
para ensinar o que você aprendeu com Jesus e não com seu passado. Jesus vai dizer para ele, para Ananias: Ananias, esse cara não é o que você pensa, Ananias. Versículo 16. Mostrarei, diga mostrarei. Tem coisa que Deus não mostrou ainda. Tem coisa que Deus não te mostrou ainda, Anderson. Porque não é o tempo. Você não precisa ver agora. Você vai viver. Mostrarei. Então fala assim: Deus já tem um plano perfeito. E Ele vai revelando aos poucos. O Ananias estava vendo aonde? Lá 30, 40 anos depois ou agora? Ele está vendo aonde? E aonde Deus está vendo? Aonde que Deus está te vendo? Deus está te vendo no teu futuro. Deus está vendo Pedro que negava Jesus, nó cego, bravo, cortava a orelha. Deus está vendo os irmãos vaidosos, um quer sentar à direita, outro à esquerda. Deus está vendo Tomé, incrédulo no mundo. Sei não, essa igreja, não, pastor, não tem muita fé. Sabe aquele idoso meio incrédulo? Aqui não tem, né? Só lá no bosque. Eu digo, estou lá no bosque, eu digo só na MBCI de Brasileia. Irmão, sabe, você está entendendo o que eu estou falando para você? Aquela pessoa que você olha e fala: isso é uma peste, para que eu quero na minha célula? No meu discipulado, você está vendo o que dele? Você está enxergando com os olhos espirituais ou os olhos da carne, que Paulo diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. Como é que você tem que conhecer a pessoa? Segundo o Espírito. E o Espírito não vê o passado nem o presente, o Espírito vê o futuro. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova. Fala para a pessoa: você é novo, você é novinho. Mesmo que você tenha 80 anos, virou novinho. Olha só, amados, Deus não escolhe enganado. Tem gente que está aqui dizendo: Deus se enganou, pastor. Ele não sabe a tranqueira que eu sou, não. Se Deus soubesse a porcaria que eu sou, Ele não diz: ih, pastor. Irmão, Deus não escolhe enganado. O Ananias pensou que Deus tinha escolhido enganado. Acho que Deus errou o nome. Rapaz, eu acho que era Saulo, o outro do lado de lá, mas ele escolhe. Não, ele tem alguma coisa, eu vou ter que alertar Deus. Sabe por que Deus não escolhe errado? Porque Ele começou a boa obra e vai completar na tua vida. Não depende de você. Sabe por que muita gente não segue no caminho? Porque não entende que é Deus que vai completar a obra que começou. Gente que acha que tem que estar pronto para entregar a vida para Jesus. Quantas vezes eu já ouvi: pastor, no dia que eu estiver pronto, eu vou entregar minha vida para Jesus. Sabe o que você está falando? Que é você que vai fazer a obra. Se você vai fazer a obra, por que Jesus veio ao mundo morrer na cruz? Você não precisa dele. Irmãos, não é estar pronto para aceitar Jesus, é aceitar Jesus para ficar pronto. Ele vai começar a obra. Versículo 17. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. O que ele chamou Saulo? Ele não viu mais no passado, ele já está vendo no presente, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio, já começou as promoções. Voltou a visão. E recebeu o que agora? O Espírito Santo. E ainda foi batizado, Deus vai começar a promover você. É só você entregar o controle. Versículo 18, olha quanto tempo demora. As mudanças começam quando você entrega o controle. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele levantou-se e foi batizado. Verso 19. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. O que agora começou? A consolidação e o treinamento. Ganhar, consolidar, discipular. A visão do discipulado é uma visão de treinamento. Você entende que o Saulo é o bicho da goiaba? Mas ele é o bicho da goiaba lá na lei. Quem que é o bicho da goiaba aqui? A irmã Chiquinha.
Meu filho, senta aqui que eu vou te explicar o evangelho agora. Imagina o Saulo sendo aluno do irmão Raimundinho. Sim, senhor, fala aí, explica a palavra. Claro que na hora que o irmão Raimundinho começa a explicar, ele já dá um nó no irmão Raimundinho, porque a mente dele... Meu filho, você já entendeu mesmo, é isso aí. Continua dando aula para mim agora. Mas Deus vai colocar você no banco do treinamento, da humildade. Passou vários dias com os discípulos em Damasco. O que ele está fazendo aí? Sendo discipulado. Ele está recebendo treinamento, ele está subindo a escada de sucesso. Versículo de número 20. Logo começou a pregar. Você precisa estar pronto para começar a pregar? Demora 10 anos de escola de líder para treinar na capacitação destino? Logo começou a pregar nas sinagogas. Irmãos, prega com o que você tem, fala do jeito que você consegue. Quem está entendendo? Fala assim, olha, depois que eu aceitei Jesus, Jesus está trabalhando na minha vida. Eu era ruim para caramba, agora eu só sou ruim. E daqui a pouco eu vou ficar bom, porque quem começou a obra vai completar. E ele começou a dizer que Jesus era o Filho. Então um encontro te torna anunciador das boas obras. Um encontro te torna um anunciador das boas novas de Jesus. Versículo 21, para nós encerrarmos. Todos os que ouviam ficavam perplexos. Você vai se tornar um escândalo, um bom escândalo. Rapaz, aquele ali é o Raimundão. Aquele é o Severino, aquele era um cachaceiro, safado, pegador de mulher. Aquela ali não é Mariazinha, não. Rapaz, Mariazinha fazia uns negócios. Agora a Mariazinha virou mulher de Deus, ganhadora de alma, líder, pregadora. Irmãos, a pessoa vai começar a vir à igreja, vai ficar assustado com ver a glória de Deus em você. Ele vai falar, essa pessoa eu não conheço. Essa pessoa eu não conheço. Porque você vai virar um bom escândalo. Um bom escândalo, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Vamos colocar em pé. Você que quer ter esperança. Pastor, eu entrei sem esperança. Olha o tema do ano, 2023, ano do avivamento. Irmãos, avivamento começa de dentro para fora. Avivamento começa com quebrantamento, com reabibliamento. Feche os seus olhos. Deus quer que nós sejamos Saulos, Ananias. Deus quer que nós nos direcionemos para o propósito. Você que entrou aqui sem esperança. Talvez você esteja perdido. Ou achando que está muito achado. Você está tão certo que você não precisa de mudança alguma, que talvez você é o que mais precisa. Eu quero chamar os improváveis, mas os improváveis não são só os pescadores analfabetos. Os improváveis também são os intelectuais que acham que são tão bons que não precisam. Eu quero chamar as pessoas que se sentem tão podres, tão sujas, tão imundas, que acham impossível Deus fazer alguma coisa através de você e em você. Você que quer render a vida a Jesus hoje, você que quer perder o controle, você que quer que as escamas dos seus olhos caiam, porque você lê a Bíblia e não entende nada. Você lê a palavra de Deus e acha que é loucura. Eu quero convidar você a vir à frente. Olha como esse irmão aqui, nem esperou nada. Porque quando a palavra de Deus fala conosco, irmãos, a gente não demora não. A gente não demora não. A gente precisa dizer que a gente precisa de Jesus. Sem Ele nós nada podemos fazer. Você pode ganhar casa, carro, mulheres, fama, dinheiro e perder a sua alma. O que adianta você ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Saulo era o cara. Saulo tinha posição de autoridade, Saulo tinha tudo, mas Saulo estava indo para o inferno. E Saulo estava indo para o inferno achando que estava indo para o céu. Essa é a pior cegueira que tem. Quando nós não entendemos que precisamos de Jesus. Eu quero convidar você, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se afastou, volta!
Volta. Volta. Pastor, eu não tenho jeito. Tem sim, porque Jesus vai terminar a obra em você. Saia do seu lugar, venha correndo aqui para frente. Venha sem esperança mesmo em você. Não precisa vir com esperança em você aqui. Você precisa vir com esperança em Jesus. Você só precisa ficar nas mãos dele. Você só precisa estar na olaria dele. Porque ele vai fazer, 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 ele vai fazer. Espírito Santo, move nesse lugar, move Espírito Santo. Move Espírito Santo as vidas que ainda precisam vir, aqueles que ainda estão presos na cadeira, que precisam vir, aqueles que precisam se render a Ti. Traga-o Jesus, traga-o Jesus, traga-o Jesus. Vem, irmão, não tem vergonha não, nem medo, vem, irmão. Se a gente não se posiciona aqui, a gente não se posiciona lá fora. A gente tem que vir como está. Venha como você está, venha como você está, venha sujo, venha com medo, venha cansado, venha sem fé, venha como você está, venha orgulhoso, venha vaidoso, venha quebrado, venha tudo bem, venha tudo mal, venha como você está, venha, mas venha. Oh! Deus quer você. Deus quer você. E Ele te quer porque Ele pode, não porque Ele precisa. Ele não é idealizado. Ele não erra quando Ele escolhe. Ele não escolhe pessoas perfeitas. Ele não olha para você dizendo: ah, esse aí é bom. Não, Ele não erra. Quando Ele escolheu Davi, Ele sabia que ia falhar. Quando Ele escolheu Pedro, Ele sabia que ele ia negar. Quando Ele escolheu Saulo, Ele sabia dos problemas de Saulo. Venha. Só venha. Só se coloque nas mãos dEle e deixa Ele fazer. Pastor Anderson. Ei, aleluia. Glória a Jesus. Pastoras, ovelhas da família MBCI, o pastor de vocês, que vai estar com vocês, cuidar de vocês, vai orar por vocês, vai inserir vocês no corpo de Cristo.